Na série Curiosidades Históricas, hoje falando sobre vida esportiva, Clube de Corrida Santa Cruz, as corridas de cavalo em Santa Cruz, dizendo que o bairro Imperial já teve seu hipódromo. Tem a foto aqui do Dr. Adelino Pinto, que foi o idealizador da criação desse hipódromo. E aqui uma foto tirada exatamente da revista esportiva, mostrando a corrida em Santa Cruz. Em abril de 1985, escrevi esse artigo, foi publicado no NOP 17, sobre o Clube de Corrida de Santa Cruz, a partir das informações que foram passadas pelo Adelino Pinto. O doutor era médico, ex-diretor do Matadouro Municipal de Santa Cruz, foi o primeiro presidente do Clube de Corridas, grande apaixonado pelas atividades surfistas, além de criador de cavalos puro sangue. O gosto pelo esporte dos campeiros de Santa Cruz contaminou-se aos moços daquele tempo. E uma vez por outra realizavam-se carreiras nas estradas do Morro do Ar, do Leme, da Pedra e do Curral Falso. Apesar da obviedade quanto ao reduzido movimento de trânsito nas estradas citadas naquela época, a política impôs alguns entraves de caráter legal nas práticas dos campeiros. Justificando o entendimento entre o Dr. Adelino, o Major Tancredo Guerra Pires, Francisco de Andrade e Alzire Santiago, no sentido de organizar um pequeno prado, possibilitando assim a realização de corridas com animais peludos, sem interferência policial e política. O mutirão para a construção do prado. O prado desta localidade foi obra popular, diz Adelino Pinto, pois sua construção houve a colaboração intensa. Basta que se diga, foi construído sem dinheiro. Naquela época, o maior prado em percurso da capital da República, em tempo inferior ao das obras do Derby Clube, que foi recorde obtido sob a direção do eminente e inesquecível engenheiro Paulo de Fronteira. Adelino Pinto prossegue narrando na Politécnica de Santa Cruz a efetiva participação do povo santacruzense em prol da construção do prado. Os funcionários do Matadouro trabalharam voluntariamente dando caráter popular à obra, que contou também com o apoio da firma Duriche, através do fornecimento de arados e de participação das verinas, mulheres admiráveis descendentes dos escravos da antiga fazenda imperial de Santa Cruz, tenazes especialistas no trabalho de valas e aterros. Aqui as verinas são as riunas, que eu já falei de algumas vezes, que eram aquelas mulheres negras escravizadas que desde o tempo dos jesuítas faziam a limpeza das valas, e elas também ajudaram na construção do prado. Os comerciantes de Santa Cruz também participaram da mutirão, fornecendo carroças e todo material rodante que foi empregado na construção das pistas do prado. Essa foto aqui foi tirada pelo Dr. Antônio Nicolau Jorge, mostrando uma construção que existe ali perto do posto Santa Catarina, bem na entrada que vai sair na Joaquim da Silva Gomes, ali na Vila dos Cabos e Taifeiros da Aeronáutica. Eu cheguei a ver isso aqui quando comecei a trabalhar na escola Joaquim da Silva Gomes, há uns 30 anos atrás. Então vocês observam, são as cabeças de cavalo, que era exatamente a sede do Prado, do Clube de Corrida. Então, o Adelino Pinto ele fala desse Pete de Ribeirinho, Pete Moraes, Emílio Toffoli, alguns comerciantes que ajudaram, né? Assinalando que toda a madeira utilizada na construção das arquibancadas foi fornecida por Martins Costa e Montinho Pereira. Graças à cooperação de Tanza Abnegada, 23 de março de 1906 foi pomposamente inaugurado o Prado de Santa Cruz com uma pista de 1.650 metros. Vale acrescentar, no entanto, que a primeira pista para a corrida de cavalos, juntamente com arquibancada e casa de pole, foi construída e inaugurada em 1912, naquela época com apenas 800 metros e servindo apenas para disputas entre animais peludos. Eu pedi na ocasião que o Luiz Fé fizesse esse desenho baseado numa foto existente no Museu da Imagem do Som do Augusto Malta, que era a barraca montada, improvisada, para que os jornalistas pudessem se reunir quando viesse fazer a cobertura das corridas de Santa Cruz. Aqui tem a arquibancada, uma arquibancada gigantesca, com muitas pessoas. Vocês podem observar que, inclusive, tinha uma escultura de um cavalo aqui na frente, né? Então, realmente era um movimento grande. É uma foto que está na coleção do NOP, doação da família Alves Chagas. A primeira diretoria foi em 1912, com a construção da primeira pista de corrida de cavalo do Prado de Santa Cruz. Foi organizada uma diretoria composta por Dr. Adelino Pinto, Major Tancredo, Alzire Santiago e outros representantes da firma Duriche, que em fase posterior contou também com a presença do Sr. Martins Costa, negociante de madeiras, que acabou transformando-se de credor da sociedade em sócio cotista. Em janeiro de 1915, com a publicação do Estatuto do Clube de Corrida de Santa Cruz, ficou também
conhecida, a primeira diretoria eleita composta dos seguintes senhores: presidente, doutor Adelino Pinto; vice-presidente, coronel Alzir Santiago; primeiro secretário, major Tancredo Guerra Pires; segundo secretário, Francisco Xavier Martins Costa; tesoureiro, Manuel José de Paiva; segundo tesoureiro, Arthur Barbosa de Moraes; diretor de Standbook, Olímpio Pimentel; diretor do Prado, Aníbal Santiago. Vale fazer uma referência aqui: esse Standbook, o Olímpio Pimentel, ele era responsável pelo levantamento genealógico dos cavalos, né? A árvore genealógica, para saber a procedência das raças, porque isso era muito importante para dar reconhecimento, inclusive para que, quando houvesse o cruzamento, fosse feito entre as próprias raças. Extraímos do Diário Oficial daquela data, 5 de janeiro de 1915, que publica na íntegra o Estatuto do Clube. Eu peguei apenas 2 artigos. No primeiro artigo fala: o Clube de Corrida de Santa Cruz, fundado no Curato do mesmo nome, onde funcionará por tempo indeterminado, tem por fim, parágrafo 1º, por meio de corridas de cavalo, trote, a galope, concursos hípicos, corridas, desenvolver e melhorar a raça cavalar no Brasil. Quer dizer, é um ponto importante, né? E no artigo 44, desde que as condições financeiras do clube o permitam, serão adquiridos garanhões, sendo as coberturas gratuitas para as éguas pertencentes aos sócios de qualquer categoria. Então isso aqui é importante porque tinha um quadro de sócios bastante numeroso. Mas, infelizmente, pelo que podemos inferir, à luz dos documentos consultados, as condições financeiras do clube não foram tão animadoras, pois a duração seria relativamente efêmera. As primeiras corridas oficiais e apostas vencedoras. Manuel Valadão, secretário do Derby Clube, fala das corridas principais de Santa Cruz no seu livro As Corridas do Rio de Janeiro, publicado em 1922, por ocasião das festividades comemorativas do primeiro centenário da independência do Brasil. A corrida inaugural teve lugar em 17 de janeiro de 1915, com um programa de 7 pares, sendo discriminado: primeiro par de animação, 600 metros, com um prêmio de 200 mil réis, o cavalo vencedor foi só. Aí tem uma série aqui de pares que foram realizadas essas corridas de Santa Cruz. Eu aproveitei essa foto da revista Vida Esportiva, né, mostrando o Clube de Corrida Santa Cruz. E aqui continua a relação dos pares. No ano de 1915 foi bastante movimentado, porque foram 73 páreos naquele ano. Nos anos seguintes, e até 1918, o Clube de Corrida de Santa Cruz iria promover inúmeras corridas, contando com a participação de cavalos mundialmente conhecidos, entre os quais Alcazar, do Uruguai, ela é da Argentina, da França e também da Inglaterra. Foi considerado o Prado de Santa Cruz a melhor pista da República no julgamento dos profissionais do TUF. Nos primeiros anos de seu funcionamento, o Prado de Corrida de Santa Cruz foi considerado detentor da melhor pista da capital da República no julgamento dos profissionais do TUF, segundo a narração do Dr. Adelino Pinto, na revista Politécnica de Santa Cruz. Nos vários jornais encontramos referência ao Clube de Corrida de Santa Cruz, que inclusive chegou a substituir o Derby Clube, cujas pistas encontravam-se em reparos. As raias, apesar de novas, permitiram que fosse alcançado tempos apreciáveis. O cavalo Bill, na classe secundária, cobriu a milha facilmente em menos de 109, quando as outras pistas Derby e Jockey davam 107. Para as primeiras turmas, assinala Adelino Pinto. Apesar dessas referências positivas, encontramos também alguns comentários desabonadores em revistas e jornais especializados em atividades turfistas, notadamente fazendo referência à falta de comodidade para o trabalho da imprensa e a longa distância que separava Santa Cruz do centro da capital, naquela época contando apenas com a opção dos transportes ferroviários. Se hoje o povo já reclama que Santa Cruz é distante, com tantas opções de transporte, imagina naquela época só contava com o trem, né? E aqui tem uma nota, foi tirada da revista Vida Esportiva. Realizou-se domingo fino no Prado do Curato de Santa Cruz a segunda reunião do presente temporada do Estio. Apesar da grande concorrência, o movimento geral de aposta atingiu somente a bagatela de 19 contos, 116 mil réis. No primeiro páreo, destinado aos animais mestiços nascidos em Santa Cruz, triunfou em primeiro lugar Alegrete, seguido de Sairu. No segundo páreo, tendo desertado Mar em segundo. Conforme noticiamos, o Prado de Santa Cruz não efetuará amanhã corridas devido aos folguedos carnavalescos. Naturalmente era semana de carnaval, né? O projeto respectivo para a corrida 17 será publicado na próxima quarta-feira. Devendo ser encerrada a inscrição
às 5 horas da tarde, na sede do Centro dos Cronistas Esportivos. Concluí assim meu artigo. Curado de Santa Cruz contou desta forma com seu próprio hipódromo, tendo contribuído para o engrandecimento da região, que passou a ser mais frequentada por personalidades do meio político da capital federal, entre os quais o prefeito Bento Ribeiro, o então diretor da Fazenda Paulo Fronten, Paulo Raul de Carvalho, decano dos cronistas esportivos, o próprio Augusto Malta, fotógrafo do Rio Antigo, que registrou para a posteridade na sua câmera fotográfica algumas imagens preservando o visual do Santa Cruz. Na notinha que eu fiz aqui, eu digo que esse artigo ele não era um artigo conclusivo, que eu pretendia continuar fazendo, e solicito às pessoas que tivessem alguma informação complementar, né, que pudessem nos enviar. Eu até recebi algumas informações realmente. Fiz essa pesquisa baseada no texto da Polianté e também no livro do Manuel Valadão, TUF no Brasil. E aqui tem alguns anúncios, né, que foram publicados, aqui no caso da notícia, de 22 de fevereiro de 1916. Aqui também corridas de ontem, então são vários anúncios falando sobre essa corrida. Então, os cavalos peludos, as revistas, e o Benedito Freitas também fez uma citação, Clube de Corrida de Santa Cruz, aqui no caso é o título de sócio proprietário e a arquibancada. Então encerro aqui essa postagem, um grande abraço a todos, se você gostou não deixe de comentar.